Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar uma decisão tomada pela Procuradoria-Geral da República e pelo procurador ali Paulo Gonet Branco, que meio que joga água no suco bolsonarista, que imagina que o Bolsonaro não será punido, que o Bolsonaro não será denunciado pela Procuradoria-Geral da República e que inclusive o Paulo Gonet estaria ali agindo de acordo com os interesses do Bolsonaro. A defesa do ex-presidente entrou com um pedido pela quarta vez para ter acesso ali à delação premiada do Mauro Cid. E pela quarta vez o pedido foi indeferido. Por quê? Porque existem denúncias que foram apresentadas na delação do Mauro Cid que fogem ao caso das joias, por exemplo, que é um dos casos que a defesa do Bolsonaro pediu acesso da delação. E aí a Procuradoria-Geral da República agora se manifestou, inclusive positivamente, dizendo que não, positivamente em relação à decisão do STF também, dizendo que não pode liberar a íntegra irrestrita da delação do Mauro Cid, porque existem fatos que não estão conectados com o caso das joias e que ainda podem ser utilizados em outras investigações, em outras diligências e que não faria nenhum tipo de sentido este material estar na mão da defesa do Bolsonaro, já que isto não mudaria o curso do caso que ele está sendo investigado ali, neste momento que ele pede, inclusive, para poder ter acesso à delação, que é o caso das joias. E aí, de acordo com o material publicado aqui na Revista Fora, traz o seguinte, ó: Bolsonaro tem novo revés. PGR sinaliza que o tornará réu. Indiciado pela Polícia Federal, Jair tenta manobras judiciais para adiar uma iminente denúncia que o tornará réu juntamente com outros 11 membros de uma organização criminosa. Primeiro, eu vou ler aqui para vocês o que o Paulo Gonet Branco falou para justificar a não liberação ao acesso na íntegra do Bolsonaro à delação premiada do Mauro Cid de forma irrestrita, né? Ou seja, aquilo que é pertinente ao caso ele vai ter acesso, aquilo que não é pertinente ao caso ele não terá acesso. E segundo, tá? Que é um ponto bem importante também para que a gente compreenda toda esta situação. O ministro Alexandre de Moraes já entendeu que existe por parte da defesa do Bolsonaro uma coisa que dentro do direito nós chamamos de litigância de má-fé. Litigância é quando há ali um desentendimento, né, uma confusão, né, algo que complique a relação, e de má-fé, como o nome já diz, quando alguém está com a má intenção. Então, o que é uma litigância de má-fé? É quando uma das partes que está sendo envolvidas ali em uma investigação, em um inquérito policial, em um processo, ele deliberadamente, sabendo que ele não pode pleitear aquela situação, sabendo que ele não terá direito de fazer valer aquele ponto, ele começa a utilizar aqueles recursos apenas para atrapalhar o transcorrer do processo investigativo, o transcorrer do processo indiciatório, o decorrer do processo de julgamento, no caso de julgamento, apenas para gerar atrasos e atrapalhar o andamento do processo da investigação de forma a manter o cliente dele supostamente resguardado, utilizando esses subterfúgios que a justiça entende ser subterfúgios de má fé. E para que o devido processo legal transcorra bem, se espera das partes que as partes atuem de boa fé. Isso, inclusive, é o que faz o andamento de um processo transcorrer tranquilamente. E o que diz aqui o Paulo Gonet em sua decisão? Existem outras investigações em curso, ainda não finalizadas, que também se baseiam nas declarações prestadas pelo colaborador, o que reforça a inviabilidade do acesso pretendido neste momento processual. Segundo a PGR, Bolsonaro já tem acesso ao processo de investigação e que a delação, segundo a legislação, é mantida em sigilo até a formalização da denúncia. E aí segue aqui o material. Todos os elementos relevantes para as investigações desenvolvidas nesta petição já se encontram documentados e foram franqueados, ou seja, entregues ali à defesa do investigado. Caso exista outra investigação relacionada ao interessado, o pedido de acesso, certamente será deferido nos autos pertinentes, uma vez demonstrada a condição do investigado. O grande problema é que a polícia já entendeu, junto com o próprio Paulo Gonet Branco, que não tem nesse momento nenhum tipo de sentido nessa narrativa do Bolsonaro, né? E que, segundo, tudo aquilo que ele teria direito de ter acesso, ele já teve. O que o STF está entendendo? Que esses pedidos, inclusive, como a gente já falou aqui, pela quarta vez, foi feito ali o pedido pela defesa do Bolsonaro para que tenha acesso à íntegra da delação do Mauro Cid, sabendo eles que já foi negado nas outras vezes, inclusive pelos mesmos motivos. O que é que vai acontecer, Carlito?
o STF vai entender que está tendo litigância de má-fé e isso pode gerar, inclusive, punição para o representante legal do Bolsonaro. Para quem não lembra, né, o que é uma litigância de má-fé, eu já expliquei nesse vídeo, mas eu vou trazer um exemplo recente envolvendo o bolsonarismo. Lá em 2022, quando teve ali o resultado das eleições divulgados, o Bolsonaro começou a vender a tese de que a eleição foi roubada, de que as urnas eletrônicas eram fraudadas, e o próprio Valdemar da Costa Neto apresentou ali um pedido para se ter uma nova eleição, uma apuração dos votos, mas não do primeiro turno, apenas do segundo turno, porque supostamente tinham urnas eletrônicas fraudadas ou fraudáveis que foram utilizadas na eleição. Mas as mesmas urnas que foram utilizadas no primeiro turno, elas foram utilizadas no segundo turno, mas eles não queriam que se anulasse a eleição. Eles queriam que anulasse apenas o segundo turno. O primeiro turno não, porque vários parlamentares bolsonaristas foram eleitos, governadores foram eleitos, senadores, né, foram eleitos, junto com deputados estaduais, deputados federais, deputados distritais. Então não interessava para eles anular o primeiro turno, só o segundo turno. O que é que o STF entendeu, e na verdade o ministro Alexandre de Moraes naquele momento, inclusive à frente do TSE, entendeu? Que a decisão ali, o pedido feito pelo PL, junto com o Valdemar da Costa Neto, era um pedido apenas para atrapalhar o transcurso legal do processo eleitoral que aconteceu corretamente no Brasil em 2022 e que estaria fazendo aquilo de má fé, mal intencionado, para gerar inclusive algum tipo de tumulto, dúvidas sobre o processo eleitoral, mesmo eles tendo provas e sabendo que não teve nenhum tipo de irregularidade. O que acabou acontecendo, Carlito? O PL foi multado em 22 milhões e 900 mil reais por conta da litigância de má-fé. Na época, inclusive, quem me segue lá no meu canal Historiador, inclusive se você tá aqui na Revista Fórum e ainda não me segue, siga aqui no YouTube também, o Historiador, meu canal. Nas redes sociais é só procurar Carlitos com o Neto, que vocês me encontram também. Me sigam lá. A gente soltou um vídeo cerca de 40 minutos antes do ministro Alexandre de Moraes tomar a decisão dele, e a gente falou naquele vídeo lá que o ministro Alexandre de Moraes ia enxergar que aquilo era litigância de má-fé. E assim aconteceu, e agora a defesa do Bolsonaro também mantém esta linha ali de litigar de má-fé para atrapalhar o andamento do processo e para criar um clima negativo ali no transcurso das investigações e do possível indiciamento, da possível denúncia do Bolsonaro por parte da Procuradoria-Geral da República. Carlito, por que que isso é importante para o transcurso do processo, essa decisão da Procuradoria-Geral da República? Porque neste momento a gente vive um dilema. A Procuradoria-Geral da República tem ali 15 dias, de acordo com a notificação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, para decidir se apresenta a denúncia contra o Bolsonaro e se torna ele réu ou se pede novas diligências. E de acordo com fontes consultadas aí, ouvidas na Polícia Federal, não existe dúvidas para serem tiradas no caso do cartão de vacinação e nem existem dúvidas para serem tiradas ali no caso das joias. A investigação das joias, inclusive, está bem amarradinha. Muita gente criticou a Polícia Federal porque demorou de confeccionar o relatório, porque demorou de fazer isso, demorou de fazer aquilo, mas quem leu o relatório como eu li, como muitas pessoas leram, entendeu por que o relatório demorou, porque tá tudo muito fechadinho, consegue fechar todos os pontos, né? Geolocalização de celular, troca de mensagens, fotografias, imagem de câmera, comprovação de movimentação bancária, foto de sites, inclusive com vídeos sobre as peças que foram roubadas e inclusive envolvimento direto do Bolsonaro nas negociações com o Mauro Cid para que ele vendesse as joias que foram roubadas do Estado brasileiro. Então, pelo andar da carruagem, é provável sim que ao fim dos 15 dias dados ali pelo ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República decida pedir a denúncia contra o Bolsonaro no caso das joias. Caso não aconteça, isso vai ser algo deplorável para a própria Procuradoria-Geral da República, que foi maculada ali durante a gestão do Augusto Aras, que inclusive decidiu abraçar os crimes do Bolsonaro e botar tudo debaixo do braço e não fazer absolutamente nada, sob a suposta promessa do Bolsonaro ao Augusto Aras de que se ele fosse reeleito, ele indicaria o Aras para uma cadeira no STF, ou que uma das duas cadeiras que ele teria direito de indicar no primeiro mandato, ele poderia colocar o Aras. Vocês vão lembrar que ele indicou ali para a primeira cadeira o Cássio Nunes, mas disse inclusive que o Augusto Aras estava no banco de reservas, para poder ser uma opção ou para a segunda cadeira, ou para uma outra cadeira, caso ele fosse reeleito presidente da República. Então espero que o Paulo Gonet Branco não faça nada, nem além
e nem menos do seu trabalho. A gente quer que a Procuradoria-Geral da República faça basicamente seu trabalho, seguindo ali, respeitando o devido processo legal que o Bolsonaro também tem direito, a gente precisa lembrar disso, tá? E vamos aguardar, porque esta semana agora será decisiva. Até a quarta ou quinta-feira da semana que vem, a gente já deve ter ali uma resposta sobre o que acontecerá de verdade em relação à denúncia apresentada ou não pela Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro. Se ficar para depois da eleição, vai ser uma vergonha, não só para a Procuradoria-Geral da República, mas para também o sistema judiciário brasileiro, que vai ficar fazendo cálculo político ao invés de fazer se cumprir a lei. Comenta aqui embaixo o que é que você acha de tudo isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum. Me siga no canal Historiador. Me siga nas redes sociais também. E até a nossa próxima análise aqui. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.